O Império do Brasil foi um estado que existiu por 67 anos, de 1822, com a declaração da independência por Dom Pedro I, até 1889, com a proclamação da República. É muito importante na história do Brasil e é considerado como a fase mais próspera da história do país. Nesse vídeo iremos ver como o Império foi formado, os acontecimentos mais importantes desse período e como foi o seu fim. 15 anos antes do surgimento do Império do Brasil, em 1807, durante as Guerras Napoleônicas, a França de Napoleão Bonaparte, que já tinha dominado boa parte da Europa, começa a invadir Portugal e, para preservar a sua independência, a família real se alocou na sua colônia, o Brasil, lá no Rio de Janeiro, que passa a ser a sede principal do Império de Portugal. Junto de Dom João, veio sua corte, documentos e funcionários públicos. Assim que chegou, decretou a abertura de todos os portos às nações amigas, dando um fim ao status de colônia ao Brasil, que agora era o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Durante o reinado de Dom João, tiveram várias guerras e rebeliões. A primeira delas, em represália à invasão de Portugal, foi a ocupação da Guiana Francesa por tropas portuguesas. Com a derrota de Napoleão na Batalha do em 1815 e as decisões tomadas no Congresso de Viena, o perigo francês havia terminado. Assim não havia porquê da corte portuguesa continuar no Brasil. Em 1820, Dom João volta a Portugal, quando dá início à Revolução do Porto, ou Revolta do Porto, mas deixa seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Tal medida iria apoiar a independência do Brasil pelo próprio Dom Pedro. O governo de Portugal queria revogar a autonomia política do Brasil, determinando que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, que gerou uma indignação por parte dos brasileiros. Além disso, Portugal pediu o retorno imediato de Dom Pedro. Mas em 9 de janeiro de 1822, Pedro se nega em partir para Portugal, e esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. Convencido pelos líderes brasileiros, Pedro declara a independência no dia 7 de setembro de 1822, tornando o próprio Pedro o primeiro imperador do Brasil, fundando o Império do Brasil, e esse ficou conhecido como o primeiro reinado. O território na sua fundação era bastante semelhante ao território brasileiro atual, mas com algumas diferenças, principalmente nas províncias e na configuração interna, que recebeu o título de províncias, as fronteiras. A população nessa época era de 4.700.000 habitantes. Logo depois da independência, a população ficou dividida entre portugueses e patriotas. Em 1824, ocorre a Confederação do Equador na província de Pernambuco, que esperava que a primeira Constituição seria do tipo federalista, dando mais autonomia às províncias. Além disso, a província de Pernambuco perdeu boa parte do seu território para a província de Minas Gerais. A independência do Brasil seria reconhecida por Portugal somente em 1825, com a ajuda da Inglaterra após o pagamento de uma quantia em dinheiro. No ano seguinte, Dom João falece, deixando em aberto a sucessão portuguesa. No mesmo ano que Portugal reconhecer a independência, tem início um movimento separatista na província da Cisplatina, que acabou resultando na Guerra da Cisplatina. Em 1928, com o fim da guerra, o Império do Brasil perdeu a província da Cisplatina, que conquistaria a independência, se tornando a República Oriental do Uruguai. Nesse mesmo ano, o trono de Maria II é usurpado por Miguel, e o imperador decide para restabelecer o trono português a sua filha, deixando no comando seu filho mais velho, Dom Pedro II, e partindo para Portugal em 1831. O problema era que Pedro II tinha apenas 5 anos, e ele só poderia exercer o poder com 18. Então uma regência eleita, dando início assim o período conhecido como o período regencial. Com a regência tinha poucos poderes do imperador, ficando assim subordinada à Assembleia Geral. A Assembleia Geral aprovou uma emenda constitucional chamada de Ato Adicional, dando mais autonomia às províncias. Ao invés disso, resolver os problemas, isso gerou rivalidades regionais e alimentou ambições que levaram a rebeliões conhecidas como a Cabanagem no Grão-Pará, a Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão
e a Guerra dos Farrapos. E a Guerra dos Farrapos, né? Ou Revolução Farroupilha, que em 1836 levou à declaração da República Rio-Grandense. Em 1839, a República Juliana, em Santa Catarina. Então, em 1840, os políticos que tinham subido ao poder na década anterior declararam Pedro II como uma figura de autoridade. Então, em 1840, Dom Pedro II é declarado apto a governar e sobe ao trono do Império do Brasil, dando início ao segundo reinado. Esse período, o Brasil foi governado por Pedro II, que se estendeu desde 1840, quando foi coroado em maioridade, e se encerrou em 1889, proclamada a República. A política do segundo reinado era feita pela atuação dos partidos políticos existentes, que eram dois, o Partido Conservador e o Partido Liberal. O poder acontecia de forma que o imperador tivesse amplos poderes na política. O imperador representava o poder moderador e estava à frente do executivo. No executivo também constava o Conselho de Estado. No caso do legislativo, tinham os cargos de senador e deputado. O Brasil funcionava como uma monarquia parlamentar, no qual o imperador interferia na política sempre que fosse necessário para atingir seus interesses. A economia, o grande destaque vai para a economia cafeeira, que se consolidou no segundo reinado como o principal meio de produção da economia brasileira. Um dos grandes responsáveis para o crescimento econômico durante o Império de Mauá, um importante banqueiro, industrial e político brasileiro, fazendo diversos investimentos, construindo ferrovias e outras coisas. Durante o segundo reinado, a abolição da escravatura foi um dos temas centrais em debates políticos. O ponto de partida para que a abolição fosse decretada foi a Lei de Eusébio de Queiroz, decretada em 1850, que proibia o tráfico negreiro no país. Nesse tempo iniciou-se uma transição lenta e gradual. Durante esse período foram decretadas leis como a Lei de Terras, a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. A abolição aconteceu em 13 de maio de 1888. Com o fim da escravidão, foi resultado de uma intensa mobilização popular e a ação dos escravos rebelando-se contra a instituição. Um acontecimento marcante durante o segundo reinado foi a Guerra do Paraguai, travada entre 1864 e 1870. Esse conflito foi resultado de choque de interesses territoriais, econômicos e políticos entre as nações da Bacia do Prata, Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. Um dia os paraguaios aprisionaram uma embarcação brasileira e depois invadiu o Grosso. A guerra foi travada pelo Paraguai contra a Tríplice Aliança, que se encerrou em 1870, quando Solano Lopes foi morto na Batalha de Cerro Corá. Essa é considerada a guerra mais sangrenta da história da América do Sul. Acredita-se que Paraguai perdeu mais da metade da sua população como resultado nessa guerra. Com o fim da guerra, o Brasil conquistou a região do Itamaraty. Apesar do endividamento do Brasil depois da guerra, a vitória na guerra marcou o início da Era de Ouro do Brasil. A economia começou a crescer rapidamente, foi iniciada a modernização de estradas de ferro, novos projetos de transportes também foram desenvolvidos. O Brasil ficou conhecido mundialmente como uma nação moderna e com grande potencial de desenvolvimento, mesmo que ainda atrás das maiores economias do mundo na época. Esse é o período considerado por muitos como um dos mais prósperos da história do país. O Império continuou prosperando durante até a década de 1870. A população cresceu e nesse período chegou em 14 milhões de população, 14 milhões de habitantes. E Dom Pedro nessa época já não governava mais com tanta felicidade e teve início a ideias republicanas que defendiam uma ditadura republicana. Em 1887, enquanto tratava da sua saúde na Europa, a princesa Isabel assume o governo como regente. Então, em 1888, ela assina a Lei Áurea. Essa lei acabou gerando muita instabilidade no país. Os ultraconservadores, que eram apoiados pelos fazendeiros de café, que dependiam da mão de obra escrava,
Com isso, os republicanos que pressionavam os militares para derrubar a monarquia e em 1889, o famoso golpe de 89, liderado pelo Marechal Deodoro, a família real é expulsa do Brasil com a proclamação da República e o Brasil se torna a República dos Estados Unidos do Brasil, pondo um fim na monarquia. 2 anos depois, com o fim do Império, Dom Pedro morre em Paris.